inclusive a primeira palavra que aparece no livro, Apocalipse 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo. A tradução seria revelação e o texto direto, Apocalipse de Jesus Cristo. Então nós não estamos simplesmente estudando Apocalipse, mas estudando a revelação de Deus a respeito das últimas coisas. Inclusive eu já queria adiantar para os irmãos que próximo domingo, esse domingo agora, eu vou começar uma série de sermões, naquele intervalo de tempo que nós temos entre uma exposição de um livro e outra, uma série de sermões nas 7 cartas das igrejas de Apocalipse. Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Então, nesse primeiro sermão, a gente vai aprender um pouco sobre a estrutura lá das cartas e vamos investigar a carta que Jesus Cristo deixou para os anjos, né, ou o anjo da igreja de Éfeso. Ok? Então, na primeira aula a gente começou a aprender a ler Apocalipse antes de começarmos a investigar o texto em si, hoje a gente vai continuar. Primeiro a gente tentou perceber quando e como as profecias de Apocalipse elas devem ser compreendidas. E chegamos à conclusão que as profecias que são dadas ali, né, especialmente no começo do livro, todas já foram consumadas no primeiro século. Né? Para quem não vê na primeira aula, a aula já está disponível no YouTube, não é isso? Já está disponível no YouTube, você pode entrar aí no canal da igreja e procurar na playlist sobre escatologia. A primeira aula já trata sobre essa questão de preterismo, ou seja, uma visão a respeito das profecias pretéritas ou consumadas no passado. E hoje eu queria falar um pouco sobre literalismo, que é outro erro de interpretação do texto de Apocalipse, quando você se aproxima dele de modo literal. Isso traz muitos problemas para a interpretação do livro e desse tipo de profecia. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse. Capítulo 6. Eu não vou expor o texto do capítulo 6, mas é porque esse é um dos textos que fala muito sobre imagens, né? Traz muitas imagens que precisam ser interpretadas à luz do contexto que João colocou e do próprio gênero literário. Apocalipse capítulo 6 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, ó Senhor, nos ajude a compreender a grande profecia que o Senhor trouxe neste livro e como ele pode ser útil, Senhor, para a igreja do nosso tempo e para a nossa vida em particular. Rogamos, Senhor, que possamos aprender a nos aproximar melhor desse texto, Senhor, retirando os nossos velhos costumes e maus costumes de interpretação bíblica aprendida, Senhor Deus, ao longo dos anos por pessoas que não compreendiam bem o texto e que o Senhor nos dê a alegria de sairmos daqui um pouco mais próximos, Senhor Deus, da visão correta desse livro, que é uma grande revelação para o conhecimento do Teu povo e não para a nossa confusão. Pedimos no nome do Senhor. Amém. O problema de literalismo é um problema que está ligado com um assunto que a gente estudou no ano passado. Você passa a ser uma pessoa muito literal na vida e isso lhe atrapalha muito na vida, não só na leitura de um texto, como na vida comum, quando você tem um problema de imaginário. Vou dar alguns exemplos aqui que vocês talvez entendam. A gente usa o imaginário para tudo. O imaginário é a ligação entre
A imaginação, ou seja, a nossa mente, o que passa na nossa mente, a gente consegue imaginar o que ainda não é real e o mundo real. A capacidade que o homem tem de imaginar algo que ainda não existe e trazer à realidade é a única possibilidade para que uma coisa que não existe possa existir no nosso dia a dia. Porque foi assim, inclusive, que aconteceu com o Criador. Né? Não simplesmente a imaginação, mas Deus pensou a respeito de como seria o mundo. Então, o mundo antes de existir, existia na mente do Senhor. E ele teve a capacidade de colocar aquilo em prática. Guardadas as devidas proporções na nossa limitação como seres humanos, nós temos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos a capacidade de imaginar algo que ainda não existe e trabalhar para trazer a existência. E quando uma pessoa tem um imaginário pobre, ela tem dificuldades imensas na vida. Ano passado eu dei alguns exemplos dessas dificuldades. A pessoa que tem imaginário pobre, ela chega numa situação de crise e ela tem poucas possibilidades de reverter aquela situação, porque ela não consegue imaginar possíveis saídas para aquela mesma situação. Ela sempre se encurrala. Isso por um motivo óbvio. Ela não foi trabalhado o imaginário dela, ou seja, ela não trabalhou, por exemplo, leitura de grandes narrativas, né? Ela nunca foi apresentada as grandes histórias da humanidade. A própria Escritura é uma fonte riquíssima de imaginário. Quando você se coloca nas narrativas bíblicas, você consegue conceber situações onde um crente age e como se deve agir como crente, como não se deve agir. Então, pessoas de um imaginário rico, elas têm muita facilidade de pensar em várias opções de resolução de problema numa mesma situação. E pessoas de imaginário pobre têm dificuldade excessiva com isso. Em relação à linguagem, que é o ponto que nós vamos tratar hoje, o literalismo é sim um problema de imaginário, não só de imaginário, mas um dos problemas é imaginário. E é um literalismo que traz problemas práticos também. Por exemplo, nós temos a todo instante de usar de expressões que não devem ser tomadas na literalidade. Até porque se você tomá-las na literalidade, você vai ter grandes problemas. Por exemplo, eu estou morrendo de fome. Se você escuta uma expressão como essa e toma aquilo como verdade literal, você vai chamar a ambulância, porque o sujeito está morrendo de fome. Então, ele precisa de um médico, ele precisa de atendimento urgente, já que ele está a ponto de perder a vida de fome. Só que não é assim que nós interpretamos, não pode ser assim. Ou quando eu digo, estava todo mundo naquela festa. Quer dizer, um mundo em 7 bilhões de pessoas estavam naquela festa? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas eu estou tentando dizer que ou todo mundo que faz parte do nosso círculo de amizades, ou muita gente estava lá, dependendo do contexto, eu estou dando ênfase à quantidade de pessoas, ou à quantidade de pessoas conhecidas que estavam em determinada festa. Se eu não tenho essa capacidade, eu vou gerar vários problemas de comunicação e relacionamento até. Porque eu digo uma coisa a você, você interpreta literalmente, aí você já diz, tá vendo ali, ele falou aquilo porque, na verdade, tem que ser assim. E, deixa eu dar um exemplo muito clássico disso. Gringo. Quando o gringo chega aqui no país, e a gente começa a usar das nossas gírias, né? Aqui, especialmente em Campina. Rapaz, esse negócio é um moído danado. Aí o gringo fica moído, ele imagina moído, carne moída, alguma coisa triturada. Como é que esse negócio é um moído danado? Por que ele não consegue entender? Porque não faz parte do imaginário coletivo da cultura dele. Existe um imaginário coletivo que nós aprendemos ao longo do tempo, pelas nossas tradições, pelo nosso cotidiano. Existe um imaginário cultural geral de uma cidade, de um estado, de um país,
e existe o imaginário cultural, por exemplo, da minha casa, ou de uma igreja. Uma igreja tem uma cultura que forma um determinado imaginário. As nossas brincadeiras aqui, elas podem fazer muito sentido para nós. Mas uma pessoa de fora chega e fica, como a gente diz, está voando. Deixa eu contextualizar fulano porque ele está voando. Porque a ironia, ela precisa muito da não literalidade. Ou do uso de significados que não estão tão óbvios no texto. Certo? Então isso faz parte da nossa vida comunitária, isso faz parte da nossa vida familiar, isso faz parte da nossa relação com amigos. E faz parte também da nossa relação com o texto. Se eu não aprender a lidar com os textos da maneira como eles se apresentam, eu começo a gerar uma série de problemas práticos para a minha vida, para a minha família e para a minha igreja. Quantas pessoas não leem um texto de Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 6, o cavalo branco? Eles estão esperando que vai vir um homem num cavalo branco e vai acontecer tais e tais coisas. O homem num cavalo amarelo, o homem num cavalo vermelho. Aí eles esperam que no final dos tempos isso aconteça literalmente. Porque no imaginário bíblico não lhes cabe a possibilidade daquilo ali ser simplesmente um símbolo, um apontamento para uma realidade, né? Como na descrição da Nova Jerusalém, que tem joias, pedras preciosas, certamente existirão coisas belíssimas lá. Mas esse não é o ponto, se tem joia na rua, se é pedra preciosa, qual é a joia que é usada na porta. O ponto não é esse, mas é evidenciar a glória do lugar, a majestade daquele lugar chamado Nova Jerusalém. Então é muito importante, irmãos, que quando nós começamos um estudo como esse a respeito do livro de Apocalipse ou da literatura apocalíptica, nós não apenas nos livremos do futurismo, né, onde não deve ser futuro, onde já passou, porque o próprio texto nos mostrou semana passada que ele estava apontando para questões iminentes da época do primeiro século, e também nós devemos nos livrar do literalismo e usar do bom imaginário bíblico, utilizando o gênero literário mais propício para isso. Nenhum outro gênero literário vai ter tanta simbologia como Apocalipse. Existe um outro gênero literário que vai ter muita imagem, talvez mais até do que Apocalipse, que é a poesia, Salmos, Provérbios, mas especialmente os Salmos. Mas nenhum deles pode ser comparado em termos de símbolos com Apocalipse. A literatura apocalíptica e não simplesmente Apocalipse. O autor diz assim: outro problema que enreda o suposto intérprete moderno é a presunção de literalismo ao lidar com Apocalipse. Muitos estudantes contemporâneos de profecia resistem à abordagem simbólica da gloriosa profecia de João. É uma resistência. Até porque fica muito mais muito mais em relação a estímulo da mente humana, da imaginação humana de catástrofes, de final do mundo vai ser sempre, né, um negócio, uma grande tragédia. É muito mais fácil você interpretar Apocalipse de maneira literal para que isso aconteça do que de maneira simbólica, porque você vai ver que não é bem assim, né? Na verdade, a maior parte dessas desgraças já ocorreram. E o que está acontecendo no reino, porque Cristo já reina, é o contrário, é o avanço do Evangelho. Na oração de Daniel, né, não do bíblico, mas do que é contemporâneo nosso aqui, ele falou isso. Mas que foi bíblico e é um menino bíblico. Ele deixou isso muito claro. E nós estamos no avanço do reino e não no retrocesso do reino. Ele diz ainda: ao interpretar qualquer obra literária, devemos sempre ouvir com atenção o próprio autor.
Uma das grandes questões a respeito dos comentários é porque o pessoal deixa de ler o texto e passa a ler só os comentários. Então, o que fulano de tal disse é tomado por lei como se aquela pessoa fosse inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Isso não é verdade. Então, nós como estudantes da Palavra de Deus, especialmente os presbíteros, nós consultamos os comentários. Comentários são livros de consulta, não são regras de fé e prática. Agora, os pastores, os presbíteros só terão a capacidade de fazer essa distinção do que é certo e o que é errado quando eles estão treinados para isso. Então a gente olha para o texto e percebe se aquilo é da forma que está sendo dito ou não. Porque quem deve prevalecer é o autor bíblico e não o autor do comentário. A gente sempre tem que fazer essa ligação. É a Bíblia que é a palavra de Deus, não o comentarista que é a palavra de Deus. Então ele está nos ensinando aqui, nós devemos ouvir com atenção o autor e o próprio autor. Em especial se ele apresenta uma informação que afeta a forma adequada para interpretar a sua obra. Por exemplo, no caso de João. João que escreve Apocalipse é o mesmo João que escreve os evangelhos. E não por coincidência, João abre os evangelhos com uma sequência de textos onde ele precisa desfazer o erro do literalismo de muitos que estavam ali no primeiro século, especialmente em Jerusalém. Volta comigo lá para o Evangelho de João, por favor. João capítulo 2, verso 19. São histórias bem conhecidas. Vou pedir alguém para ler do verso 19 até o verso 22. Jesus respondeu e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantar em 3 dias, mas eles falavam do templo do teu corpo. Perfeito. E você está vendo que é um problema de imaginário? Porque dentro do imaginário dos judeus não se concebia um templo que não fosse físico. E Jesus está ali a todo tempo dizendo: eu sou o templo, eu sou o sistema sacrificial, eu sou o cordeiro, eu sou o sacerdote, eu sou o rei. E isso demora a entrar na cabeça dos judeus. Aí Jesus diz assim: se vocês derrubarem o templo em 3 dias, eu vou reerguê-lo. Aí o pessoal diz: como é que pode? Lá em Mateus, chegam a dizer: o templo foi erguido em mais de 40 anos, ele está dizendo que vai reerguer em 3 dias. Mas aí o comentário de João, e aqui é interessante, porque João é um escritor, um comentarista onisciente. Isso é uma forma de observar uma narrativa. O narrador é onisciente. Porque quando é que ele é onisciente? É porque ele diz, por exemplo, como é que estava o coração do personagem. E o coração dele se acelerou. Como é que o narrador pode dizer isso? Ou a história é fictícia, ou então foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Ou então o próprio personagem revelou, que parece não ser o caso. Mas ele está dizendo aqui: ele, porém, se referia ao seu santuário, o santuário do seu corpo. Porque ele sabia exatamente do que se tratava. Foi revelado por Cristo a ele. Outro texto, logo em seguida, capítulo 3, verso 3. 3 e 4 já dá para dar compreensão. Em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Que pergunta, né? Tem gente que diz que Nicodemos foi irônico aqui. Eu não entendo isso, não. Acho que ele perguntou sério mesmo. Ele viu uma impossibilidade nas palavras de Cristo. Ele não conhecia nascer de novo. Não é que ele não conhecia essa expressão, porque essa é uma expressão muito comum dentro do judaísmo. Só que nascer de novo para um judeu era se converter ao judaísmo. Se alguém fosse prosélito, ou seja, ele foi circuncidado, então ele nasceu de novo. Pois não, Caio?
Completamente. Você leu o versículo 5 e 6, você vê que Lê. Jesus está respondendo ironia, ele está É. explicando realmente o que é. Lê aí, André, por favor. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eles não te admitem de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. Ele começa a explicar com muita tranquilidade, sério, ele está falando sério. Realmente não era algo que Nicodemos conhecesse. E assim, ele está repreendendo que era para ele conhecer, né? Ele deveria conhecer. Né? Capítulo 4, verso 10 a 14. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar o brincar e o possessando. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, e nosso pai, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, meus filhos e seu gado, afirmou Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte revelada para a vida eterna. Quer dizer, a mulher, ela estava se apegando à água física, material. E Jesus estava falando sobre a água da vida. Pois não? De certo modo, o problema dos judeus, né, também é um problema escatológico. Com certeza. Hermenêutico, ou seja, interpretativo e escatológico. E nesse caso aqui, não é simplesmente água e comida, que vai falar em seguida sobre comida, mas o verbo que é usado, beber e comer. Comer e beber, que é um verbo que nós ouvimos todo dia do Senhor na ceia. Né? Você vai comer o pão e beber o cálice. Essas duas expressões juntas na Escritura, elas têm um papel não simplesmente alimentício, mas espiritual. O comer o pão e beber o cálice é crer. Né? Comer é crer. Beber é crer. Ele vai dizer: quem não comer do meu pão e não beber do meu cálice não tem parte comigo. O que é? Então é porque tem que sentar à mesa? Então o sacramento salva? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: quem crê, então será salvo. O comer e beber é a expressão que dá tranquilamente para ser traduzida por crer. É como lá em Gênesis 24, quando Rebeca, irmã de Labão, ela é perguntada pelo seu irmão se ela queria voltar com o servo de Abraão, provavelmente Eliezer, para se casar com Isaac, e é perguntado se ela vai, ela disse: eu irei. Então, o eu irei ali é eu creio, porque foi dada a promessa: você vai se casar com um filho, é um filho que tem condições de lhe sustentar, é um homem de Deus e ele quer casar com você. Você quer, só que você tem que deixar a sua terra, tem que deixar a sua parentela, tem que deixar tudo para trás. Toda essa linguagem é a linguagem da redenção. Então, quando ela diz eu irei, ela está demonstrando, confessando a mesma fé de Abraão, que quando Deus disse vai para a terra que eu hei de mostrar, ele disse eu irei. Então, se você não faz esse tipo de avaliação da linguagem bíblica e simplesmente se apega ao texto, então você começa a ter uma série de problemas com o literalismo, que muitos deles são base para várias heresias da igreja hoje. Né? Então, ainda em João, eu não vou ler os outros textos, mas João capítulo 6, João capítulo 8, João capítulo 9, João capítulo 11, João capítulo 18. Essa insistência de João, que vai escrever Apocalipse, em relatar essas histórias aqui no Evangelho, desfazendo o erro literalista, é porque com certeza era um problema muito comum.
E não era simplesmente, é ainda um problema muito comum. Por exemplo, o corpo. Vai comer o meu corpo. Perfeito. Os católicos romanos, eles dizem que ali é o corpo do Cristo dele, porque se apegam à literalidade que está no texto. Exato. Até uma vez eu estava explicando a alguém, né? Mas o texto lá não diz que isso é o meu corpo? Eu disse, é verdade. Eu sou a porta. Pronto, a resposta foi essa. Ele dizia, mas Cristo também diz, eu sou a porta, né? Eu sou o pastor, eu sou a luz. Ele diz tanta coisa, eu sou, simplesmente. Então Cristo é uma porta, Cristo é uma luz, Cristo é um pastor, literalmente falando. Não, são expressões que são utilizadas para melhor compreensão do texto. E João está usando aqui muitas histórias para tratar desse assunto. O autor ainda diz assim: como já mostrei, o Apocalipse tem início com afirmações poderosas que declaram o cumprimento a curto prazo de suas profecias. Da mesma forma, bem no primeiro capítulo, encontramos as primeiras pistas do método de apresentação de João. Ele informa seus leitores com especificidade sobre a natureza simbólica de suas visões. Vai lá para Apocalipse capítulo 1, por favor. Alguém lê o verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou aos seus servos João. Essa expressão aí, para mostrar. Alguém tem outra tradução que não é para mostrar? Na aula passada eu expliquei que esse versículo ele deixa claro a intenção de João, que a revelação do Senhor Jesus Cristo é para dar conhecimento à igreja e não para confundir a igreja. Então, se esse livro tem sido motivo de confusão, nunca foi a intenção do Senhor Jesus Cristo, nem de João, e com certeza eles não escreveram nada aqui que confunde a igreja. O que confunde é o modo de interpretação. Então, em primeiro lugar, isso precisa ficar claro. Segundo, quando ele traz aqui esse verbo mostrar, né, que pode ser também para deixar a mensagem, um determinado comentarista chamado Friedrich Dösterdeck, ele diz assim: o deixai, né, ou mostrai, ocorre no modo peculiar, né, um verbo no modo muito peculiar do grego, e tem a indicação de que o mostrar depende de figuras significativas, ou seja, ele não está mostrando diretamente, ele mostra por meio de figuras. Ele está dando conhecimento à igreja da revelação do Senhor Jesus Cristo a respeito de coisas que iriam acontecer, mas ele não vai fazer isso de maneira literal, ou seja, o primeiro versículo do livro, ele já deixa claro que não usará de literalidade. Então, se o sujeito lê o primeiro versículo e passa a usar o texto de maneira literal, né, ele foi avisado que não deveria ser assim. Aí você diz, não, mas é porque em português não dá para entender dessa forma. Para isso nós temos pastores, né? Para isso os pastores deveriam estar apegados a boas ferramentas que deixassem isso claro. Porque a gente não vai esperar que a igreja aprenda hebraico e grego para saber esse tipo de detalhe. Mas se espera que o pastor se esmere na compreensão do texto sagrado. Então, assim, João usa 41 vezes a expressão ver a respeito de profecias. O que eu vi um anjo, eu vi um cavalo. Então, o ver, né, é o que ele está vendo na profecia. E quando eu vejo algo na profecia, isso não quer dizer que deva ser traduzido
algo literal. Por exemplo, volta lá para Gênesis, história de José. Os sonhos de José. Verso 6. Verso 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? O pessoal aqui era bom de interpretação, viu? Feixe. Se fosse alguém que não tivesse compreensão da linguagem bíblica de profecia, dizer: isso é um doido, né? O feixe dele está maior do que o feixe da gente. Ele está trabalhando demais, viu, José? Vamos dar umas férias aí para ele voltar à realidade. Mas eles entenderam exatamente. Isso aqui ele está dizendo que ele vai reinar sobre nós. Verso 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? O sol, a lua e as estrelas. Eles interpretaram como o quê? O pai, a mãe e os irmãos dele. Isso aqui é ter compreensão interpretativa a respeito da profecia, né? Então os irmãos de José, com toda a loucura deles, sabiam interpretar melhor do que muitos pastores do nosso tempo. E está cumprida. Se a gente fosse ler os sonhos também, passa um pouquinho aí. Os sonhos que José interpretou lá na prisão. O sonho do copeiro-chefe, 40, Gênesis 40. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentre ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Aí é a interpretação de um profeta, né? Mas não tem como ser só por simbologia, não. Ele interpretou porque ele era, de fato, recebia revelação divina. E já o outro, o padeiro-chefe, não teve muita sorte na interpretação do sonho, porque ele disse: em 3 dias serás morto. Mas ele interpretou os sonhos, não de modo literal, mas à luz da profecia. Alguém pediu para falar? Vamos voltar lá para Apocalipse. Acho interessante aí em Apocalipse que ele não só diz que vai tratar o texto com relação a símbolos, né? Mas como ele diz que são revelações que o povo vai entender, ele está dizendo que os símbolos que ele vai utilizar, as pessoas daquela época têm capacidade de aprender. Não precisariam da revelação que José teve. Uma revelação que teve mais Muito bom, André. de entender os símbolos que já estavam revelados a ele. Isso de fato serve para Apocalipse e serve para a Escritura inteira. Porque quando há uma pregação, um estudo a partir de um texto bíblico, nós estamos 21 séculos após o último texto, né? Então há uma distinção temporal muito grande, há uma distinção linguística, a língua é outra, há uma distinção cultural, né, bruta, né, grave, e há uma distinção até de conhecimento. Então, quando você junta tudo isso, o grande trabalho do pregador é transpor esse abismo que há entre nós e eles. É por isso que
quando a gente começa uma exposição de um livro novo, vocês percebem como eu tento usar muito tempo para contextualizar os irmãos a respeito do período em que aquilo se dava, qual era o contexto histórico, coisa que eu nem sempre preciso fazer depois, porque como a gente está no mesmo livro, né, para mim facilita muito, meus sermões são muito mais rápidos, feitos muito mais rápido, porque a exposição é no mesmo livro, do que um pastor que todo domingo ele prega num texto diferente. Ele vai gastar um tempão para aprender, né, todo esse contexto histórico, geográfico, linguístico, tem que pesquisar tudo isso, né, e só depois ele vai tratar do texto. Tudo isso é feito com muita dificuldade, mas pode ser feito. A grande questão é que quem leu primeiro, lá no primeiro século, não precisava disso. Porque se você fala, por exemplo, de símbolos da nossa época, a foice e o martelo, representa o quê? Comunismo. A águia, a liberdade, né? Você tem vários símbolos da nossa época que, se você perguntasse a alguém daquela época, a águia. Se perguntar no Zé Pinheiro, o cara vai dizer, deu águia, né? Deu errado. Para lá, dentro do imaginário deles, é isso. Chegou a polícia. Essas questões, elas precisam ser tratadas à luz do texto. Porque o texto foi escrito no primeiro século, em primeiro lugar. E nós somos leitores secundários. O texto foi escrito para o século XXI também, mas não primariamente, só secundariamente. Se eu começar a ler como se João, né, por exemplo, aqui, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, verso 1, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Eu sou servo de Deus, então é para mim. As coisas que em breve, vai acontecer daqui a pouco, devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, se eu me coloco como leitor primário, eu vou dizer o que João está dizendo aqui vai acontecer ainda e está falando diretamente comigo. Aí eu desprezo 21 séculos de história da igreja. 2000 anos. 2000 anos. Não é brincadeira não. A gente não pode fazer esse tipo de coisa, irmão. Então vamos lá, vamos tentar ver aqui mais algumas imagens, né? Alguém lê aí Apocalipse 1, do verso 12 a 20. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me de 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingiu pelos peitos com cinto de ouro. E de a sua cabeça, cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha em sua destra 7 estrelas da boca, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, que quando resplandece na sua força, e quando a sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ok. Está até o 17, né? Até o 20. Mas aí já dá para ter uma ideia. Lê o 20 agora, por favor. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Perfeito. Então, aqui você vê o que é o símbolo e a interpretação do símbolo. Não tem como. Se um literalista fosse ler o texto, ele iria certamente dizer que as 7 estrelas e 7 candeeiros representam tal coisa. Ou ele vai dizer que Jesus caminhando pelo céu entre os candelabros no céu, ele está caminhando entre os candelabros. Ou isso seria literal mesmo, né?
Ou então aqueles que começam a imaginar, né? Porque o candelabro tem a ver com tal coisa. Já viu esse tipo de interpretação, né? Que vai juntando com o Antigo Testamento, aí aponta lá para frente. É uma confusão. Só que aqui João dá a interpretação. Ele diz no verso 20: quanto ao mistério, o que é mistério? É o contrário do que foi revelado. Revelar é tirar o véu. Mistério é o que está sob o véu. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos das 7 igrejas? São tão falados aqui. E vão ser falados muito agora nas 7 cartas. Os pastores. Os pastores de cada igreja. Quando fala assim, ao anjo da igreja, nunca pense que é o ministro da palavra do sacramento, é o bispo da igreja, não. Aos pastores de cada igreja. A igreja nunca tem um pastor. Porque se fosse assim, a gente estaria dando um tiro no pé do sistema presbiteriano. Se for o anjo da igreja. Quando ele fala do anjo, ele está falando, na verdade, dos mensageiros de Deus a cada igreja. Os enviados, perfeito. Então, ele diz, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, que ele vai falar agora no capítulo 2. Então não tem mistério, meu amigo. O que ele estava dizendo ali é que o Senhor tem na mão, ou seja, ele governa os pastores e as igrejas. Só. Todo tipo de conjectura fora disso é antibíblica. Eu digo com certeza porque o próprio Cristo revelou, interpretou. Aqui não tem conversa de usar determinada hermenêutica ou outra, não. Está interpretado. Quem são os candeeiros? As igrejas. Né? Quem são os anjos aqui? Os pastores. Né? Então, mesmo que a pessoa chegasse na conclusão em português, não dá para entender que o texto deveria ser interpretado literalmente, e ao passo que leu a primeira interpretação vai ver que não pode ser literal. Perfeito. Não dá para ser. Quando você começa a ler o texto, não, isso aqui não pode ser literal, não, porque ele está explicando os símbolos. Então, daqui em diante, mesmo que eu não soubesse grego, eu tenho que respeitar a própria condução do autor. Ele está usando de simbologia, né? E ele é muito constante nessa prática. Vai lá para Apocalipse 5 agora. Apocalipse 5, verso 5. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Como é que eu vou interpretar o que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? Pela Escritura, porque o Apocalipse não é um livro solto, não. Ele está dentro do cânon. O leão da tribo de Judá é Cristo, a raiz de Davi é Cristo. Claramente é isso. Agora 9 e 10 do mesmo capítulo. Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Ele não cita o nome de Jesus, né? Mas ele vai descrevendo. Verso 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Verso 13. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Cordeiro, né? O cordeiro sempre é uma linguagem sacrificial, né? Boa noite.
Ele vai ser muito insistente, vários capítulos aqui, eu não vou citar um por um, mas só para vocês perceberem que simbologia é de fato a marca de Apocalipse. Deixa eu ver se aqui. E mais uma vez você vê em Apocalipse símbolos que você consegue entender por conta da própria Escritura, né? Cordeiro, leão da tribo de Judá. Se você não conhece a Bíblia toda, é por isso que semana passada até acho que foi o prefeito Luciano que falou. Todas as doutrinas que a gente vai aprender aqui, a gente aprende à luz da Bíblia toda. Aí quando chega em escatologia, aí o cara quer aprender só Apocalipse. Pronto. Que é outra coisa, essas imagens que o senhor falou, né? Que são mirabolantes de Apocalipse. Que aí o pessoal já quer utilizar numa forma hollywoodiana, Uhum. né? A maioria das imagens de Apocalipse você encontra em Ezequiel e Daniel. Muito fácil de entender é ler Ezequiel e Daniel. Perfeito, André. Vai para, por favor, Apocalipse 12, verso 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e esse é um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas 7 cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, dando ela a luz, de cagar-se filho. Perfeito. Aí você vai para pede um literalista para ele ler isso aqui. Quem é essa mulher alada aqui, né? Sobre a lua, a serpente que vomita o rio, água, a confusão. Aí agora, mesmo capítulo, capítulo 12, verso 14 e 15. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. E metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A fizesse arrebatada pelo rio. Então, toda essa simbologia aqui, né? Satanás, os reinos da época, todos estão sendo tratados à luz da época. Isso, perfeito. Depois ele vai falar sobre a grande meretriz. Aí o pessoal fica imaginando quem é a grande meretriz. Quem é a grande meretriz de Apocalipse? A própria igreja. E é simbolizada por uma cidade, Jerusalém. Porque lá em Mateus 23 e 24, Jesus fala de Jerusalém. Em 23 ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, eu quis cuidar como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Aí no 24 vem as ameaças. Vem as ameaças, porque eles se desviaram do pacto, então vem as ameaças sobre a própria Jerusalém, que foi cuidada por Deus e agora vai receber as ameaças do pacto, porque se prostituiu. O que é prostituição na Bíblia? Idolatria. Quem é o símbolo da idolatria? Jerusalém. Aí o cara começa a ler isso aqui e fica doido, né? Porque tenta achar significado em cada um desses textos à luz da sua própria imaginação. E aí. Quando o próprio Deus, a história de Osés é acabando com o prostituto, não vai ter história. Exato. Perfeito. Só para terminar, né? Porque são textos demais aqui para a gente ler. Mas Apocalipse 21, verso 10. E o diabo os enganava, foi lançado do lago de fogo, um enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. 21, 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém,
E Deus descia do céu. E Deus descia do céu. Vocês esperam a Jerusalém, que está descendo assim. Vocês estão aqui embaixo, está descendo uma cidade, encanação, eletricidade, né, polícia, bombeiro, tudo certinho, vai descer aqui. Não faz sentido nenhum. Por que desce do céu? Porque ela procede, o texto está dizendo aqui, da parte de Deus. Por que ela desce? Se fosse da parte de Satanás, ela faria o quê? Sobe. Vem de baixo. Por que ela desce? Porque ela vem do céu. Então, o que está sendo dito é que o Senhor, ele vai transformar o mundo, ele vai restaurar o mundo, e isso não procede da obra humana, mas da parte de Deus. Tem origem em Deus, mas não vai descer uma cidade do céu, né? Não vai, literalmente é isso que vai acontecer. Mas esse mundo está sendo restaurado, e isso vem da parte de Deus. Ou seja, não adianta nós tentarmos, por meios humanos, mudar o mundo, mudar a igreja, mudar a nossa casa. Só haverá mudança se for da parte de Deus. Se você quer ter uma vida restaurada, não tem como ser restaurado se você buscar uma técnica humana. Você não adianta você buscar um especialista humano para resolver problema espiritual. Você tem que usar as armas de Deus, as técnicas dadas pelo Espírito, né? Se você quer mudar a sua casa, seus filhos, seu esposo, sua esposa, você precisa usar as armas de Deus. A igreja e o mundo só serão restaurados a partir de Deus. Interessante que nessa questão de mudar o mundo, Cristo ele fala que é para ser discipular nações. Exatamente. Apocalipse 21, 10 foi o que foi lido agora, né? 21, 16, o último. A cidade é quadrangular, em comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com o ar até 2.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Eu achei fantástico. Ele botou aqui quanto é que dá 12.000 estádios. Dá 2.400 quilômetros. Aí é comprimento, largura e altura. Ele disse, essa cidade, ela é 2.000 quilômetros mais alta do que os satélites, onde os satélites estão agora. Está a 400 quilômetros de altura. A altura da cidade é 2.400 quilômetros. Não pode ser interpretado assim. É a perfeição. O quadrado é perfeito. Simétrico, né? As coisas são perfeitas nessa cidade. São grandes porque são majestosas, porque procedem de Deus. Então, irmãos, esse é mais um dos mitos hermenêuticos que a gente começa a desfazer. O primeiro foi o futurismo. Sempre esperar que tudo que está em Apocalipse ainda vai acontecer, e a gente começa a ter medo, porque o Covid é o Apocalipse, o globalismo é o Apocalipse. Na verdade, a maioria das profecias aqui já se cumpriram no século I. O que começou de Cristo para cá, na verdade, é a expansão do reino, não o contrário. E hoje nós aprendemos a nos aproximar do texto de Apocalipse, como o próprio autor de Apocalipse nos ensinou, por meio de símbolos. Muitos deles são explicados no próprio texto, isso quer dizer isso, e outros são explicados à luz da Escritura, pela própria linguagem da Escritura, mas nunca por meio de imaginação humana. Interessante, eu acho que foi na aula passada que você falou, não sei se foi na aula passada, se foi uma coisa, mas que, por um lado, o pessoal esquece de interpretar Apocalipse como o próprio texto que apresenta, né? E o que era na verdade em Apocalipse, pelo contrário, eles tentam colocar poesia em Gênesis em algo que é literário. Eu escutei isso, sábado. O rapaz lá que fez o casamento do meu irmão, ex-padre ele foi falar sobre Gênesis,
Aí a criação do homem e da mulher, nós sabemos que aquilo ali é um texto poético, né? Porque vocês sabem que não foi tirada a costela de Adão, né? Vocês sabem disso, né? Depois ficou olhando assim, eu não sabia não. Aí depois eu pedi para dar entregar uma Bíblia lá a eles de presente, e aí eu peguei o microfone, aí entrei em Gênesis. Nós sabemos que ali não há poesia, nós sabemos que ali o texto é literal. Eu comecei a desfazer o que o cara fez lá. É uma briga no casamento. Mas pelo amor de Deus, aí eu comecei a pregar o evangelho à luz do casamento, da figura do casamento ali, chamei as pessoas ao arrependimento e tudo, mas usando a partir do fundamento literal, narrativo, né? Até mostrando algumas imagens que estavam sendo feitas ali. Olha, mas Adão não foi feito do pó da terra? Por que a mulher não pode ter sido feita da costela de Adão? Ali é literal. Então, ou você nega os dois. Então você nega. Aí você nega a escritura. Aí você nega a escritura. É um negócio complicado. Literalismo e simbologia são coisas complicadas, mas não é tão complicado se a gente respeitar o texto. Basta respeitar o texto. Como é que você lê Gênesis e você lê Apocalipse, você vê, não, tem alguma coisa diferente aqui. Lá é claramente um texto narrativo, está explicando como aconteceu. Aqui não, é simbologia para todo lado. Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos essa noite para aprendermos mais a respeito daquilo que o Senhor revelou para o nosso conhecimento e não para a nossa confusão, ó Pai. Rogamos a Ti que, pelo Teu Espírito, nós possamos, recebendo esse ensino, poder, Senhor Deus, não apenas esperar de modo distinto a respeito da Tua vinda, mas também nos comportarmos de um modo, Senhor Deus, coerente com a nossa esperança. Buscando sempre, Senhor, usar todos os meios para o progresso do Teu Evangelho, de acordo com aquilo que o Senhor nos coloca à mão. Que o Teu reino continue se expandindo, que o nome do Senhor seja exaltado e que nós vejamos o Senhor vindo todo dia. Em Cristo nós pedimos, ó Pai. Amém. Amém.